castelo de Windsor foi construído no século XI, no ano de 1070, pelo rei normando Guilherme I, o Conquistador, após a conquista da Inglaterra pelos normandos em 1066. Esse evento ficou conhecido como a Batalha de Hastings. Quando foi construído, sua principal função era proteger e assegurar a região sob seu poder real. A escolha dessa área foi estratégica, pois ela estava situada perto do rio Thames, no alto de uma colina e ao lado de um campo de caça. Assim, os guardas poderiam enxergar de longe a aproximação do inimigo e então se prepararem para o ataque. Além dessa função, os castelos medievais também serviam como uma forma de mostrar o poder dos reis e senhores feudais para o povo. Ao longo dos séculos, o castelo passou por várias mudanças, e é por isso que ele tem diferentes estilos arquitetônicos como o gótico, o barroco e o rococó. Tudo começou no século XIII, em 1110, quando o rei Henrique II construiu 2 conjuntos residenciais reais dentro do forte. Até então, o castelo era feito de madeira, e a partir dessa data começou a ser substituído por pedras. Henrique III transformou Windsor em um palácio gótico e luxuoso em um processo de 50 mil libras, um dos maiores investimentos da história. Começava ali a história do Windsor Castle como residência real. Já em 1570, quando Elizabeth morou em Windsor, muitas reformas e melhorias foram realizadas e uma biblioteca real foi incorporada ao castelo. Em 1820, George IV elevou a altura da Torre Redonda e acrescentou torres e ameias, tornando o castelo mais imponente. Já em 1848, no reinado da Rainha Vitória, o castelo de Windsor foi aberto à visitação pública. Ele demorou 16 anos para ter seu primeiro estágio construído e atualmente ocupa uma área de mais de 50 mil metros quadrados. Ele se localiza na cidade de Windsor, no condado de Berkshire, sudeste da Inglaterra, a 38 km de Londres, mais ou menos a 1 hora do centro, e é um dos palácios e residências oficiais da família real britânica e da Rainha Elizabeth II. Quando falamos do Castelo de Windsor, devemos considerar as ordens de pensamento arquitetônico com o qual esta obra se identifica, sendo elas o estilo georgiano, vitoriano e o gótico, esse último em menor escala, reservado geralmente à Capela de São Jorge nos terrenos do castelo. Explicando sobre esses estilos e, portanto, as características de Windsor, começando pelo estilo georgiano, que, em sua essência, é caracterizado por suas estruturas com fachadas simples, guardando seus ornamentos mais complexos para o interior das construções. Também é válido citar o ressurgimento da proporção e simetria da antiguidade clássica. Já a arquitetura vitoriana não é exatamente consistente, já que sua fundamental característica é reviver outros estilos arquitetônicos, especialmente da ordem gótica e clássica. Cabe ressaltar ainda a grande utilização de móveis pesados e escuros. Por último, o estilo gótico é profundamente marcado pelo rompimento que causou no estilo românico. Sua principal característica é a verticalização das suas construções. Concluindo, levamos em conta o que o arquiteto britânico Sir William tem a dizer sobre Windsor. Para ele, o castelo apresenta um aspecto ficcional. Com suas artes góticas, a construção assume um ar pitoresco e até mesmo teatral. Os arquitetos normandos perceberam que seus castelos de motas possuíam uma vulnerabilidade. Por serem feitos de madeiras em grande parte, eram facilmente queimados. A partir disso, começaram um árduo trabalho em substituir o material por pedras. Havia nas construções normandas diversas características em comum com as construções sólidas e robustas romanas, porém não eram tão avançadas. Ainda assim, esse estilo ficou conhecido como românico. Como já visto, a arquitetura do castelo, em sua essência básica, é um projeto georgiano e vitoriano baseado em uma estrutura medieval, porém com diversas características góticas que foram reinventadas em um estilo moderno. Em um terreno de 5 hectares combina características de fortificação, palácio e uma cidade pequena. A ala central do castelo possui um grande salão e a torre redonda. O salão possui cerca de 15 metros de altura e é feito em pedra giz. A torre redonda tem mais de 30 metros e é baseada na fortificação original do século XII. A ala superior do castelo de Windsor é formada por vários grandes edifícios cercados pela muralha, formando um quadrilátero central, com o lado sudoeste sendo ocupado pela torre de Eduardo III e no sul pelos apartamentos reais de Jorge IV. Na direção da torre redonda, forma o canto oeste da sala e uma estátua em bronze de Carlos II a cavalo fica deste lado. A ala inferior está embaixo e a oeste da torre redonda, com acesso através do portão normando. Originalmente, parte do projeto medieval foi renovado no meio do período vitoriano por Anthony Salvin e Edward Blow, com a intenção de formar uma composição consistentemente gótica.
E vamos para as curiosidades. 1. É o maior e mais antigo castelo em funcionamento do mundo, possuindo 900 anos de história. 2. É o mais caro projeto de construção secular em toda a Idade Média na Inglaterra. 3. Foi lar de 39 monarcas desde a sua construção. 4. Ele atuou algumas vezes como fortaleza militar, outras como moradia, já foi palácio oficial e também masmorra, e até mesmo um cemitério Windsor sediou em suas dependências. 5. Quando criança, Elizabeth II morou no castelo durante os bombardeios a Londres, na Segunda Guerra Mundial. 6. A família real aí permanece quase todo fim de semana, na Páscoa e durante a semana de Ascot Reel, todo mês de junho. 7. Quando a rainha está hospedada nessa residência, a bandeira real é hasteada do alto da torre mais significativa da construção, a Torre Redonda ou Round Tower. 8. Conta com a maior casa de bonecas do mundo, a Queen Mary's Doll's House, construída em 1920. 9. Lá foi a sede do casamento do príncipe Harry com a atriz norte-americana Meghan Markle, no dia 19 de maio de 2018, e também foi lá que a rainha Elizabeth celebrou seu aniversário de 90 anos em 2016. 10. Em 1992, o castelo de Windsor pegou fogo, causando cerca de 47,5 milhões de dólares em danos, mais ou menos 252.536.107 reais. A causa foi uma luminária defeituosa que ateou fogo a uma cortina na capela privada da Rainha Vitória. 11. Um dos destaques do castelo se dá pelo Sir George Hall. É um cenário espetacular para um banquete, onde uma mesa de 160 convidados é decorada com porcelana e prata dourada da coleção real. No passado, os castelos tinham como princípio duas funções, a de proteção e, obviamente, a demonstração de poder da coroa para seu próprio povo e para as nações vizinhas. Apesar de sua origem simples, Windsor cumpre com excelência estes princípios. Com suas grandes muralhas, em épocas antigas, ele defendia a monarquia da Grã-Bretanha contra rebeliões e guerras. Já com seu impressionante tamanho, seus elegantes apartamentos e sua riqueza, ele serve até aos dias atuais como símbolo do poder da família real do Reino Unido. Atualmente, ele é um ótimo exemplo de como o trabalho dos arquitetos restauradores é de fundamental importância para o estudo de nossa história, pois, após diversas reformas, eles foram capazes de restaurá-lo em sua antiga glória, mas com alguns aspectos de modernidade que refletiam a virada do século. Dito isso, fica claro como este castelo é importante, não só para os britânicos, mas para toda a história da arquitetura, pois graças a ele percebemos que uma determinada estrutura pode conter e celebrar diversos estilos arquitetônicos e que estas construções também não podem ficar paradas no tempo, sendo possível se reinventar modernamente, mas conservando sua essência e tradição, que foi resultado do trabalho conjunto de diversos arquitetos ao longo da história.